tanta gente assim que para cobrar aquilo que é obrigação, né, os deveres do servidor, aparece mais de 200 pessoas, né? A começar pelo inspetor escolar que vos fala aqui, né? A gente chegar na escola, oh, você não pode fazer isso, você não pode fazer assado, mas a gente recebe muita demanda também daquilo que a pessoa é direito dela e ela não acaba por não saber, né? Não saber que ela tem os direitos, né? Então, assim, nós mandamos um formulário para os nossos estudantes sobre aquilo, elencamos alguns tópicos, né, professor? E colocamos aquilo que o pessoal tem mais dúvida, aquilo que o pessoal é mais carente, digamos assim, de estar sabendo, de estar tendo um retorno, de ter informação propriamente dita sobre tudo aquilo que a gente propõe, né? Então, a gente fez, nós, né, estamos fazendo essa live aqui, gente, para tirar essas dúvidas suas, tá? É para fazer um bate-papo aqui, porque nós estamos inaugurando o setor jurídico propriamente dito da escola, né? Para assessoria jurídica para os nossos estudantes, para informar-lhes sobre os direitos que vocês têm, sobre a questão da promoção, de progressão, de questão salarial, tá? Disso tudo nós vamos bater um papo com vocês aqui, vai ser uma coisa bem bacana, bem leve, e vocês, claro, podem utilizar o microfone para fazer suas perguntas, tá? Para fazer suas perguntas, para fazer questionamentos, para colocar alguma situação suas que, porventura, vocês tenham dificuldade, tá bom? Então, isso aqui vai ser um bate-papo, digamos assim, daquilo que a gente entende que nós podemos produzir de conhecimento com vocês aqui. Professor Álvaro, na escuta? Perfeitamente. Beleza, professor. Então, vamos lá. Gente, quem quiser fazer alguma intervenção, quem quiser, é só levantar a mão aí, eu e o professor Álvaro vamos deixar o microfone aberto para vocês. Quem tiver vergonha de conversar, pode mandar pelo chat aí, que também está aberto para vocês questionarem aí. Professor Álvaro, primeira coisa que, assim, a questão que o pessoal mais colocou aqui foi a questão do piso salarial, tá? O pessoal que respondeu nossos questionamentos aqui, né, o nosso formulário, o que o pessoal, assim, digamos que maior número de gente tem dúvida e interesse em saber sobre essa questão do piso salarial. Eu vou falar da parte que me cabe, que é a parte de inspeção escolar. Eu estava até conversando com o professor Álvaro, gente. Eu sou conhecedor da legislação, mas eu não sou um jurista. Eu não sou o advogado, né? E o professor Álvaro é advogado, mas às vezes o corpo jurídico do direito civil, do direito penal, do criminal, enfim, na vara de família, não sabe o que acontece na legislação da educação estadual de Minas Gerais. Então, existe do lado de cá o conhecimento da legislação, né? Mas eu não tenho como advogar. E tem a parte da advocacia, tá, dos juristas, que não conhece a legislação educacional. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma parceria, casando a questão da necessidade e da possibilidade aqui, eu e o professor Álvaro, para a gente esclarecer para vocês, bater um papo aqui e conversar. Eu já sei, professor Álvaro, que, por exemplo, essa questão do piso salarial, a questão salarial, tá, ela como é que eu posso dizer? Desde a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, ela já vem gerando entrave. Da Constituição de 88 já veio a LDB de 1996, da LDB veio a Lei 11.738, da Lei 11.738 veio a Lei Estadual 18.975, uma coisa assim, lá de 2011, que foi a lei que colocou o subsídio, para quem é mais antigo e lembra da questão do subsídio. Daí veio a Lei 21.710 em 2015, tá? Que extinguiu o subsídio e, digamos assim, regulamentou o piso salarial baseado na Lei Federal 11.738, regulamentou isso aqui dentro do Estado de Minas Gerais. De antemão, nobres colegas, eu já falo com vocês com bastante, falo porque eu estive servidor da educação também, e eu falo com bastante tranquilidade que todo e qualquer servidor que já pisou dentro da escola, que já assinou QI, né, que tem um número de MASP,
ele teve seus direitos tolhidos, tá, pelo sistema. Isso aí é questão básica, tá? Ah, Leandro, mas por que o sindicato nunca fez assim ou fez assado? São questões jurídicas, porque o sindicato representa uma classe. Mas isso não quer dizer que eu ou vocês individualmente, que nós não possamos mover uma ação judicial para requerer esse direito que eu entendo digamos, que foi tolhido de nós, professores, nós servidores da educação. Professor, a palavra é sua. O professor, para além disso, né, não só o que a gente entende, mas também o STF já confirmou a validade da lei do piso nacional. Existe uma controvérsia que foi resolvida pelo STF, né? Com relação à revogação de um dispositivo da lei, né? Que tratava sobre o piso, só que a lei do piso não havia sido revogada. Então, a lei do Fundeb, quando ela foi revogada, passou-se a acreditar, né, na verdade, os estados e os municípios, eles passaram a adotar a argumentação de que com a revogação da lei do Fundeb, revogaria também a lei do piso nacional. Salarial, certo. Só que isso, o STF já quebrou esse argumento. Falou, não faz nenhum sentido, porque não tem, só tem duas únicas formas de a gente revogar uma lei. Ou de forma tácita, ou de forma expressa. De forma expressa, você vai ter que estar escrito na próxima lei, revogam-se as disposições em contrário, ou vai estar diretamente também, revoga-se o artigo tal da lei tal. Né? Ou revoga-se a lei tal inteira. E a forma tácita seria se o tratamento da nova lei fosse diferente. Só que a nova lei do Fundeb, não extinguiu a existência do próprio Fundeb. Primeiro ponto é esse. E ela não trata sobre aquilo que era regulado pela lei do piso nacional. E aí, então, ficou resolvida a questão. O argumento que eles usavam para não pagar o servidor, que o servidor deveria ter recebido, caiu por terra. E tem efeito erga omnes essa decisão do STF. Significa que não vale só para aquele caso, valeria para todos os casos. Mas a gente sabe que não é simples assim. Não basta que a decisão tenha sido tomada para o governador chegar e falar: não, realmente, então vou pagar. Olha para você ver, professor. Olha para você ver. Quando da lei 11.738, a lei federal, foi sancionada, se não me engano, no segundo mandato do presidente Lula, né? Lá em 2008, tá? E assim, o estado de Minas Gerais, ele usou de um tanto de subterfúgios, de ajustes, digamos assim, de entrelinhas, digamos assim, dentro da legislação, para não pagar o piso salarial aqui em Minas Gerais. Um deles, por exemplo, foi de que, lá na Lei 11.738, fala que é para o piso salarial, é para a jornada de até 40 horas. Aí o Estado de Minas Gerais falou assim, não, mas aqui em Minas Gerais os cargos são de 24 horas. Né? Aí nós falamos, beleza, aí é proporcional, porque é 40 para 24. Aí o STF julgou e falou, não, é para cargos de até 40 horas. Se não existe cargo de professor em Minas Gerais de 40 horas, tem que pagar para 24. Ponto final. Né? Regramento de quê? Da Lei 15.293, da 21.710, da 11.738. Então, no meu entendimento, mas aí o senhor vai falar com mais propriedade do que eu, os servidores sempre tiveram direito, inclusive o senhor está com a tabela aí, nós conversamos, né? O senhor está com a tabela de quanto que deveria ser o salário do servidor público do Estado de Minas Gerais hoje, do professor, por exemplo, tá? Do piso salarial que deveria receber e não recebe. Eu conversei com o senhor, eu vou acionar judicialmente, né? Agora, eu não tenho mais nada a perder, né? Ninguém tem nada a perder aqui nesse negócio mais. Mas eu vi que o prejuízo que eu tive na minha carreira foi muito, muito, muito grande. Muito grande. Estou falando um passo de cada vez, né? Aqui nós estamos falando da questão salarial,
Tá? Aí o senhor que vai falar melhor que eu vou ter direito mesmo, o servidor vai ter direito, como é que funciona isso aí? Deixa eu compartilhar a tela aqui, professor, rapidamente, só para eu mostrar para você. Olha aqui. Tá vendo a tela aqui? Sim. Aí. Essa é a lei, é a 11.738, né? Exatamente. Essa aí é a lei do piso nacional. Ó, essa aí, Certo. 11.738 de 2008. Olha só, exatamente o que o senhor acabou de falar aqui. O piso salarial profissional, não. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Não é para a jornada de 40 horas semanais. Senão o legislador não colocaria aqui a expressão no máximo. Certinho. Se fosse para fazer a proporção, né, seria de 40 horas. Proporcional a 40 horas. Isso, 20 horas, metade, né? Certinho. 10 horas, 25% e por aí vai, né? Mas não foi isso que foi colocado. O que está na lei, no texto da lei que foi aprovado e está em vigor, é no máximo 40 horas. A Janete colocou aqui no chat, professor, perguntando se esses direitos são só para os servidores concursados. Janete, não é. Não é. Como é que eu posso dizer? A diferença de servidor concursado para servidor não concursado, digamos assim, é só a questão da promoção, né, da carreira, propriamente dito. Porque o servidor que não é concursado, ele não tem carreira. Mas a profissão dele, o cargo dele, é regulamentado como professor, como qualquer outro. Tá? Para fins salariais, né? Não pode dizer, aqui na lei, por exemplo, está falando que tem que pagar isso aqui para concursado, para quem não tem carreira, não. Isso aqui é para qualquer tipo de professor, tá? Esse é o piso salarial nacional. Não pode ser menos nem na escola particular, não pode ser menos na escola estadual, nem municipal, nem federal, tá bom? E não importa se você é servidor efetivo, se você é servidor concursado, tá? Importa é que se você é professor, é do quadro de magistério. Exatamente, exatamente. E o que essa lei vai fazer, na verdade, olha aqui, ela coloca o piso salarial na data em que ela foi aprovada, em que ela entrou em vigor, com esse valor de R$ 950 mensais, naquela data. Isso lá em 2008. 2008. E ela estabelece uma forma de atualização desses valores. Aqui a gente vai encontrar, quer ver? Deixa eu ver se eu acho exatamente aqui, ó. Aí, professor, é a atualização conforme a diferença que tem de investimento do Fundeb de um ano para o outro, investimento em aluno. Já teve ano, professor, que teve variação de investimento do Fundeb de 17%. E esse repasse nunca foi feito para o salário do professor. Entendeu? A verdade é essa. Porque se aumenta, um gatilho salarial, digamos assim, que se aumenta o investimento por estudante, né, de acordo com o investimento lá do Fundeb, fundo da educação básica, né, do investimento da educação básica, esse percentual por estudante também tem que colocar para o professor todo ano. E isso não acontece, né? Então, essa atualização é o que, digamos assim, é o que mais faz, o salário do professor achatar. Isso, é aqui exatamente o que o senhor acabou de falar aqui, ó, artigo 5º. O piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único. Parágrafo único sempre vai trazer, além disso, essa é a ideia do parágrafo único. Ó. Além disso, né, a atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente nos termos da lei tal. Aqui que gerou aquela controvérsia que a gente mencionou mais para trás. Porque essa lei aqui, ó, essa lei de 2007, tá vendo que ela tá toda arriscada? Ela foi revogada. Que era Fundeb,
que era do Fundef. Isso, do Fundeb mesmo, Fundeb. Do Fundeb, Essa lei, quando ela foi revogada, criou-se uma outra lei. E qual que é o entendimento atual do STJ, do STF, perdão? É que apenas muda-se a lei para a lei atualizada. Então, dá-se uma interpretação conforme a Constituição para que essa lei seja lida como a lei atualizada, porque não tem nada dessa lei aqui como um todo, dessa daqui, ó, da lei, essa que a gente está analisando, a 11.738, não existe nenhuma outra lei posterior que a revoga ou a modifica. O que tem é a lei do Fundeb, que sim, foi atualizada. E aí sim, ela foi alterada e passa-se a entender que a nova lei é que vai dispor, é que vai ser encaixada naquele ponto, né, nesse ponto aqui, desse parágrafo único do artigo 5º da Lei do Piso Nacional. Você não exclui completamente a Lei do Piso Nacional, porque ela fez uma citação a uma lei que foi atualizada. Então, isso já é pacífico. Isso já está pacificado, porque já tem decisão do STF exigindo o cumprimento de todo mundo. Só que não basta exigir o cumprimento. A gente fala isso no direito, né, Léo? Olha para você ver. O cara ganhou. Você ganhou a ação. Entrou com a ação de conhecimento, né? Você ganhou a ação. E agora? Significa que a parte contrária, a parte que perdeu, vai pagar imediatamente? Não, você tem que entrar com cumprimento de sentença. Você tem que entrar com a execução daquele direito que foi reconhecido. E é a partir daí que a gente trabalha. Aqui a gente vai ter que... A gente precisa entrar, então, para cada servidor, demonstrando o entendimento do STJ, mostrando que não cumpre-se a atualização, que o Estado de Minas Gerais não cumpre essa atualização, e pedir a restituição dos últimos. Professor, só por uma questão de ordem aqui, só está compartilhando a tela do próprio OBS, do próprio Teams aí. Tá. É porque eu voltei para o Teams para poder... Não, beleza. Veja bem, professor, essa questão de requerimento dos direitos, eu fui um dos primeiros no estado de Minas Gerais, né, porque eu fui nomeado no concurso, vamos entrar agora no segundo tema aqui, porque o senhor falou dessa questão de requerer os direitos, e aí já vamos falar de uma questão que o pessoal gosta muito, tem muito interesse, que é a questão de concurso público, tá? Tem um concurso em vigência agora, um concurso que o edital é de 2017, o edital de 2017, o concurso teve vigência, né? Começou a ter a vigência a partir de 2018, a prova e tal, a homologação do concurso começou em 2018. Eu passei no concurso em 2006, no edital 2005, a prova foi em 2006, eu passei no concurso e o concurso terminou a validade dele e eu não fui nomeado, tá? A época, professor, aí é que está a importância de ter um conhecimento da legislação educacional. Eu já era inspetor, estava designado, né, contratado, convocado, e eu tinha passado o concurso, terminou a validade, eu falei, poxa, eu vou acionar judicialmente. Puxa vida, até os professores de direito falaram comigo, não, você não tem direito, você tem expectativa de direito quando você passa no concurso. E eu falei, não, eu tenho direito, porque se tem um concurso em vigência e tem cargo vago, eu estava designado em cargo vago. Eu, obviamente, seguindo o que determina o artigo 37 da Constituição, poxa, eu tenho direito. O cargo público é para ser provido através de concurso de provas ou provas e títulos. É o que está descrito no artigo 37. Então, eu entrei na justiça, né, como tem que mandado de segurança, foi indeferido, recorri à segunda instância e fui nomeado, tá? Mas se a gente for por ideia de muitas pessoas, falar, não entra não, que isso aí não dá nada não, você não vai conseguir, que não sei o quê. Tudo quanto é professor de direito, advogado, falei, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou fazer. E a gente conseguiu. Um dos motivos que eu estou falando isso aqui, porque isso gerou jurisprudência, quem quiser pesquisar, pode pesquisar aí, Leandro Silva Andrade, processo contra o Estado de Minas Gerais. Aí vai aparecer lá a decisão dos desembargadores, lá de 2008, tá? Lá de 2008, que foi no início de 2008 que isso aconteceu, se não me engano. Então, pessoal, essa questão de concurso público, por exemplo, tem um concurso em vigência,
tá? A validade desse concurso vai terminar de verdade em 2024, tá? No início de 2024, acho que é o mês de março, é abril de 2024. Leandro, mas o concurso não está falando que são 2 anos e é prorrogável por mais 2 anos? Como é que o edital é de 2017, a prova foi em 2018 e até hoje esse concurso está valendo? Porque nós temos que lembrar que teve a pandemia. E quando aconteceu da pandemia, a validade do concurso foi paralisada, inclusive com aval do STF, viu, professor Álvaro? Que foi paralisada, a vigência desse concurso foi paralisada. Quando a pandemia acabou, aí começou a fazer nomeações, continuou a validade do concurso. Então, esse lapso temporal de 2 anos da pandemia, tá, fez com que esse concurso, ele era para ter terminado no ano de 2022, tá? Mas aí ele passou para o ano de 2024 por causa desses 2 anos de lapso temporal que foi da pandemia aí. Outra demanda, né, professor, que o pessoal tem que ficar esperto, tá? Porque às vezes você não passou dentro do número de vagas, mas se nós comprovarmos que ainda que não dentro do número de vagas, mas você classificado e tinha cargo vago, né? Havia cargo vago na vigência do concurso e esse cargo não foi provido pela lista do concurso, é direito adquirido do servidor. Vocês compreendem, pessoas? Fala mais aí, professor. Pode falar, professor. Pois não. Sim. Tá. Isso é direito adquirido, claro. Se a pessoa passou no concurso, existe a vaga, e o Estado não colocou a pessoa que passou no concurso na vaga que existe, mas não faz outra coisa nem que o pessoal, sentido. Então, significa que ele pode fazer concurso só para poder obedecer? Não obedece, não fiz o concurso, só não vou dar posse para ninguém. Não vou nomear ninguém, não, mas eu fiz o concurso. Só para ganhar dinheiro com as inscrições? Não é assim que funciona. Tem um princípio da boa-fé também, que a administração pública precisa agir também de boa-fé para com os candidatos, né? Não faz nenhum sentido. Veja bem, professor, e também não quer dizer, por exemplo, só nomeou até a 10ª posição. Eu sou o 20º. O 11º não acionou judicialmente, tá? Ele seria o próximo. Mas eu tenho que esperar ele ser nomeado para eu entrar na justiça? Não, gente boa. Se não nomeou, se tinha 10 vagas, nomeou as 10, parou no 11º, estava fora do número de vagas que estava no edital do concurso, ok? Mas encerrou a validade do concurso e o 11º não foi chamado e ele também não acionou judicialmente. Você vai esperar ele entrar na justiça para você ter direito a entrar? Não. Aqui em Montes Claros, nomeou aqui, vamos dizer que teve concurso para uma vaga, nomeou mais 2, 3, e aí quem estava lá em 17º foi nomeado porque acionou judicialmente, e o que estava em 7º lugar não foi porque não acionou judicialmente. Não acionou, aí você não pediu. A gente fala que a justiça não acolhe aqueles que dormem. A gente ia falar junto, a mesma coisa. Mesma coisa, né? Direito não socorre os que dormem. Você dormiu no ponto, perdeu. Aí perdeu. A Sara está perguntando aqui, e o concurso anterior, que é o do ano de 2011, como se prova que tinha cargo vago à época? Então, Carla, a gente... Tem um prazo. Não, mas aí nesse caso tem um prazo. São 180 dias após o encerramento da validade do concurso. O concurso, se ele vale até hoje, a partir de amanhã, 180 dias é o prazo que a gente tem para poder acionar a justiça requerendo a efetivação desse direito. Passou disso, assim, já era. Passou. Porque existe, Sara, uma questão que é a questão do direito administrativo, tá? Que você teria que requerer aquilo que você adquiriu como direito de 5 anos para cá. Não pode ser de 5 anos para trás, tem que ser de 5 anos para cá. Então, pode acontecer, eu já conversei com o professor Álvaro, inclusive, tem algumas jurisprudências desse rolê aqui, tá? Que ele pegou o professor Álvaro por 180 dias aí, mas... Microfone aí, né? Só um instante, professor, que tem que mutar os microfones aqui, porque o bicho pegou. Não, beleza. A questão, porque tem que analisar
caso a caso, pessoas, tem que analisar caso a caso situações, tá? Porque não necessariamente todo mundo tem direito igualzinho, não. Tá? Exato. Cada Aí tem caso que é um caso. analisar se você passou, como é que foi, se você já acionou a justiça alguma vez, se tem direito de interposição de recurso, alguma coisa nesse sentido. Por isso que nós Existem estamos prazos, essa é a fazendo. questão do. Não tem Né? jeito. Igual nós estamos falando com você aqui, Sara, com vocês, tá? O que nós vamos fazer aqui é prestar para vocês uma assistência jurídica. Tudo que vocês tiverem de dúvida aqui, que a gente não deixar claro aqui, vocês podem nos chamar no WhatsApp. O professor Álvaro vai estar aqui sempre conosco, de plantão, vai poder atender, vai poder fazer uma chamada individual com vocês, igual nós estamos fazendo aqui. Claro. Cada um vai contar a sua história, cada um vai apresentar a sua demanda, e a gente pode falar com vocês o que a escola Oliva, o que nosso corpo jurídico, o que nós podemos enxergar de situação do que é direito seu para fazer digamos que, acionar judicialmente para requerer o direito que entendamos que vocês... Ou mesmo orientar também, né? Porque tem muita situação que realmente não cabe processo. E a gente tem que... O objetivo nosso é esclarecer todos os pontos. Com certeza, com certeza. Se realmente houver algum direito, a gente dá todo o caminho para a solução, né? Para a conquista desse direito que está sendo violado. Se não houver, a gente dá toda a orientação para evitar que o problema permaneça, né? Em outros casos também. Outra coisa que o pessoal colocou aqui, professor, e que inclusive, né, nós estamos trabalhando num caso desse, né? E que é muito recorrente, professor. A questão de dispensa de servidores designados, tá? E a questão dos processo administrativo contra servidor efetivo. Tá? Infelizmente, por falta de conhecimento dos seus direitos, tá? E também pelo fato da avalanche, da pressão que o sistema de educação de Minas Gerais, do diretor, do inspetor, do superintendente, de tudo quanto pressionam as pessoas, os servidores, e eles, coitados, por falta de conhecimento dos seus direitos, acabam por exemplo, perder o cargo. Acaba por exemplo, serem penalizados sem ter culpa, sem ter, sabe, sem ter feito nada de má fé, alguma coisa nesse sentido. Fora a questão de perseguição, como é esse caso, que obviamente a gente não pode dar nenhum detalhe sobre o caso, mas claro. A gente pode só ilustrar que é um caso de fato, perseguição política, que fez com que um servidor fosse dispensado sem que ele nem soubesse a razão, né? Sem que ele nem tivesse acesso a nenhuma informação relativa a essa dispensa. E existem meios legais para exercer o contraditório e a ampla defesa, que foram negados a ele até então, mas existem formas de buscar, tanto administrativamente quanto judicialmente, a solução desse direito. Como é que eu posso dizer para o senhor? Um servidor, gente, para ele ser dispensado, tá? Para ele ser dispensado, ou demitido, ou exonerado, né? Aliás, demitido a bem de serviço público, ou dispensado, quando, no caso, o servidor contratado ou convocado, é muito difícil. A pessoa tem que ter feito muita coisa errada, tá? E ainda que ela tenha o feito, tem que ter registro de tudo. Tem que ter registro de tudo. Eu sempre falo nas minhas aulas lá da inspeção escolar. O que está nos autos está no mundo. Se não tem registro, porque de boca, falar, até papagaio fala. Eu coloco um papagaio para rezar uma missa para vocês aqui, tá? Mas registro é o que determina o que de fato aconteceu, porque de boca não existe nada da informalidade que é da legalidade. Porque a justiça sabe que existe uma capacidade inerente ao ser humano, que é a capacidade de mentir, né? Pelo fato dessa capacidade humana existir, e pelo fato também do juiz, daquele que vai julgar, não ter presenciado nenhum dos casos, dos processos que ele vai julgar, para que se busque a verdade, né?
que a gente nunca vai encontrar de fato a verdade real. Existe uma verdade processual, que é o mais próximo que a gente tem daquela verdade real. Mas para que a gente passe por esse caminho, alcance essa verdade, a gente tem que considerar a possibilidade humana, a habilidade humana de mentir. Isso não tem nada a ver, você está desconfiando de mim, eu sou uma pessoa íntegra, é uma pessoa íntegra, tudo bem, acredito, mas é um ser humano com a capacidade inata de mentir. E o documento registrado, assinado, aí é mais difícil de mentir. Dá para fazer, dá para falsificar, existem falsificações, mas existem também peritos que analisam documentos e falam se é uma falsificação ou se não é. É muito mais difícil a gente questionar um documento escrito, assinado, registrado, sobretudo se tiver chancela em cartório, né? Mas é muito mais difícil do que, mas eu disse. É a questão do contrato, né? Do contrato. Pois é. Contrato verbal tem valor jurídico? Então, Total. O caso que nós, a dificuldade o caso que nós estamos falando aqui, por exemplo, um servidor foi dispensado. Uhum. Tá. Nós conversamos, o professor Álvaro que faz isso aí, eu apenas o auxilio, né? Mas o professor Álvaro falou assim, Léo, nós temos que ver a situação desse professor, que você me ajudasse, por quê? Eu falei, não, Álvaro, isso aí tem que ver. Foi dispensado por quê? Foi dispensado baseado no artigo tal da Lei 4789. Tá, vamos lá ver o artigo. O artigo está falando isso assim, assado. Vamos ver se teve registro de ocorrência. Vamos ver se teve conselho, o colegiado escolar foi acionado. Cadê a ata de reunião do colegiado? Cadê a convocação com a pauta da reunião do colegiado? Cadê o relatório circunstanciado com o parecer do inspetor escolar? Então, é muita coisa que tem que fazer, isso tudo sob registro. Porque o que aconteceu, a diretora de uma escola lá do sul de Minas, digamos, não posso citar o nome da cidade também, mas foi lá e falou assim, você está dispensado, mandou um e-mail para o servidor, sem apresentar nenhuma prova daquilo, né, que ela que estivesse corroborando com a atitude, né, com a decisão que ela teve de estar dispensando o servidor. Aí só negou a informação para o servidor, não mostrou as atas de reunião, enfim, foi um negócio muito estranho, muito esquisito. É para isso que existe a pessoa para fazer o recurso, porque o professor Álvaro, por exemplo, está fazendo, puxa vida, aí a gente vai fundamentar, cadê a documentação, cadê tudo bonitinho, para que a direção da escola justifique uma dispensa. Não é simples assim, que uma pessoa errou e eu dispensei. Não é. É bem complexa essa situação. E é difícil, realmente, nesse caso que a gente está falando, ainda não saiu a resposta da diretora. Mas quando sair essa resposta, a gente já sabe que vai ser muito difícil para ela justificar a ausência dessa documentação, porque ela não tem o protocolo da entrega para ele, da disponibilização dessas atas, desses documentos, para que ele pudesse exercer o direito do contraditório e da ampla defesa. E negar o direito ao contraditório e à ampla defesa a qualquer pessoa que seja, em qualquer caso onde ela está sendo limitada em algum de seus direitos, é o que a gente chama de cerceamento de defesa. Torna inválido o ato, torna nulo o ato. Ainda que a diretora tivesse razão quanto à necessidade da dispensa, né? Ainda que tivesse. Porque mesmo com razão, ela precisa seguir o procedimento. Porque como que vai saber? Como que o judiciário, quando receber esse processo lá na frente, vai saber se realmente tinha ou não tinha razão, sendo que o procedimento não foi de fato seguido, né? Então, esse aqui é o ponto. Temos que ter total ciência, sobretudo aquelas pessoas que atuam com poder decisório sobre a dispensa, por exemplo, de um servidor. Essa diretora, ela precisaria ter todo o embasamento necessário antes de chegar ao ponto de fazer esse procedimento, porque isso pode acabar voltando para ela o problema, porque ela tomou medidas
que não se sustenta. De maneira, professor, que eu, enquanto inspetor escolar, eu posso lhe dizer com bastante tranquilidade, tá? E alertar o pessoal. Cuidado com o que vocês assinam, tá? Muito, muito, muito cuidado com o papel que você assina, com o e-mail que você manda, com o WhatsApp. Agora, o WhatsApp já funciona como prova, já vale como prova, né, professor? Vale, precisa fazer uma ata notarial no cartório para ser aceita judicialmente, né? Certo. Basta pegar o celular com o WhatsApp ou computador, o que for, vai no cartório e fala, ó, eu quero fazer uma ata notarial dessa conversa. Aí o serventuário lá do cartório, ele vai pegar, vai conferir ele mesmo, vai imprimir e vai bater um carimbo e falou, confere com o original. É como se fosse uma autenticação de documento, Autenticação. só que agora é uma autenticação de um documento digital, né? Então, mas tem Eu, total eu, valor jurídico. inclusive, professor, todas as vezes que montavam um grupo aqui na Superintendência de Montes Claros, que começava as minhas chefias, né, digamos assim, me mandar dentro desse grupo orientações, eu peguei e falei, opa, eu saí do grupo. Eu saí do grupo, porque eu tenho um e-mail institucional, todos os servidores do Estado têm e-mail institucional. Então, eu quero me resguardar o direito de ser notificado oficialmente, porque o WhatsApp é uma coisa íntima minha, não é para o serviço público, tá? Então, eu quero ter o direito de ser notificado, né, oficialmente através do e-mail institucional, tá? Dentro do meu horário de trabalho, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo bacaninha. Porque eles estavam mandando coisa às 11 horas da noite. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa live já passou por isso. De estar sendo requerido, tá passando. Ah, mas eu mandei lá no grupo de WhatsApp, você não viu? Ô, bicho, eu não sou obrigado a ficar vendo grupo de WhatsApp de trem que me colocaram lá, não. Então, eu prefiro sair desses grupos de WhatsApp e quero, né? Eu tenho o direito de ser notificado pelo e-mail institucional ou então formalizado no papel, com convocação, com tudo bonitinho. Tá? Então, o pessoal ainda não atinou para isso. O WhatsApp foi bom a gente ter tocado nesse assunto aqui, porque grupo de WhatsApp de escola não é oficial. Oficial é e-mail institucional, pessoal. É muito arriscado, perigoso, inclusive, vocês ficarem de bobeira no grupo que o diretor cria e coloca vocês lá. Tá bom? O certo é vocês responderem no e-mail institucional ou então formalizado em ata. Beleza? Ainda Cuidado. mais quando a pessoa é igual a mim, que nos grupos da família. Eu não gosto de ver aquele monte de notificação, eu abro, não quero ler tudo, vou passando para cima rapidamente, falo, não, acabou, não quero ver não, tá? O pessoal tá falando de figurinha, de não sei o quê, não tem tempo E para isso. aí, é porque no grupo de Só que aí no WhatsApp, grupo, professor, a pessoa... mistura a questão institucional com a questão pessoal. Exatamente. Aí E já não é serviço assume-se público. responsabilidade pela simples E leitura. assume. Tem a marcação lá de que você viu a mensagem, você está assumindo, eu vi, você está dando um aceite, você está confirmando de alguma forma. A presunção é de que você de fato viu, mesmo que você faça igual eu no grupo da família, que você só passa por cima. Não tem jeito. Outra coisa que outro tema que o pessoal colocou muito essa questão de defesa, né, no procedimento de dispensa de contratados, convocados, né, professor? E também, aqui no formulário que eles preencheram aqui, questão de assédio moral, professor. Fala para a gente um pouco sobre essa questão de assédio moral. Tá. Assédio moral, gente. Existem tipos de assédio moral, mas basicamente a gente pode simplificar a ideia. A pessoa ela está sendo constrangida e ela está sendo humilhada reiteradamente. A partir disso, considera-se então o assédio moral. Essa é que é a ideia. Existem repercussões e a principal delas é o pagamento de dano moral, claro, né? Mas deixa eu pegar aqui, quer ver? Ó? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. Olha só. Eu não peguei aquela cartilha. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui de novo. Aqui, ó. Cartilha. Não, não é essa não. É a 116, professor?
Hã? É a 116? Deixa eu... É a da lei 116, né? Que ela é meio que resumida. É porque eu tinha a cartilha, que a cartilha é toda bonitinha. Aquela que eu baixei. É mesmo, bicho. Tem a cartilha tá lá no site da secretaria, se não me Aqui, a engano. cartilha Assédio Moral, Sejusp. É, essa daí, essa daí. E, ó, é essa daqui. Deixa eu colocar na tela aqui e compartilhar. Ó, deixa eu compartilhar a tela. Opa, eu acho que eu compartilhei errado, não compartilhei? Tá na cartilha aí. Vamos começar Ah, conceituando assédio moral. então é ela. Aqui, ó. Cartilha, tratamento e tramitação de denúncia de assédio moral na Sejusp. Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Olha aqui. A presente cartilha contém esclarecimentos e orientações a respeito do assédio moral, indicando os procedimentos e os fluxos necessários para que os servidores da Sejus possam realizar as denúncias sobre a prática dessa tão repulsiva conduta. Aqui, sumário. Ó. Primeiro ele conceitua, vai dar as situações que podem configurar a prática do assédio moral. E eu quero, ó. Vamos lá, só um minuto. Ó, penalidades previstas para assédio moral. Essa daqui. 25. Depois fala da denúncia falsa. Muito interessante. Essa cartilha ficou muito boa, viu? Muito boa mesmo. Mas vamos lá, na página 25. Ó. Conciliar é 25. É essa. Sem conciliação, resta o PAD. Processo Administrativo Disciplinar. Penalidades previstas para o assédio moral. O assédio moral será punido com uma das seguintes penalidades: repreensão, artigo 244, inciso 1º da 869. Suspensão, artigo 244, inciso 3 da 869. E demissão a bem de serviço público, 244, inciso 6 da 869. Vamos lá ver a 869? 869. Atualizado. Texto atualizado. 244. 244. Essas são as penalidades disciplinares 1, 3 e 6. São exatamente essas. As aplicações das penas disciplinares, a aplicação das penas disciplinares não se sujeita à sequência estabelecida nesse artigo, mas é autônoma, segundo cada caso e considerada a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Olha, agora tem uma questão, professor, que nós temos que tomar cuidado. Porque o assédio moral, ele é bilateral, professor, que fala? Pode ser tanto hierarquicamente de cima para baixo, Sim, quanto sim. de baixo para cima, Uhum. tá? De maneira, pessoal, assim, que, por exemplo, a gente fala tanto com os estudantes na escola, a gente faz trabalho, faz conscientização, coloca no projeto político pedagógico, desenvolve ações para, por exemplo, combater o bullying, para combater a intolerância religiosa. A mesma orientação, eu, quanto inspetor escolar, sempre fiz nas escolas. Cuidado com o que você fala, com quem você fala e o jeito com o qual você fala. Uhum. Porque uma risadinha, uma brincadeirinha, um toque que você dá na pessoa, isso tudo pode caracterizar assédio moral, tá? A questão de você chegar numa mesa que você sempre sentou na secretaria e uma pessoa está ocupando aquela mesa e você falar assim, ah, não, levanta que esse lugar aí é meu. Isso aí já caracteriza assédio moral. Não, se deixou a pessoa constrangida, e esse constrangimento, essa humilhação, tem um grau de subjetividade. Deixa eu só botar essa água aqui, gente, rapidinho, que minha boca secou demais aqui. Pode ficar tranquilo aí. Eu vou ler aqui, professor. Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes
e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, está em negrito, repetitiva e prolongada no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz dano à dignidade, né, e à integridade do indivíduo, colocando a sua saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. Então, já colocou em negrito de forma repetitiva e prolongada. Não quer dizer que o fato, mas eu só fiz uma vez, não caracterizou assédio moral. Mas eu fiz de vez em quando, não caracterizou. Isso não quer dizer que você não cometeu um crime também, não. Porque aí pode ter um dano moral, pode ter também algum dos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Existem outras situações que são fora do direito administrativo, mas envolvem o direito penal, envolvem o direito civil e que também têm repercussões importantes. A gente sabe que existe a ideia de humilhação e de constrangimento, são ideias que trazem um certo grau de subjetividade. Para muitas pessoas, uma mesma palavra para uma pessoa, uma palavra que é utilizada sobre ela ou contra ela de alguma forma, vai ser ofensivo. Para outra não vai ser ofensivo, né? Então, o ideal é que todas as pessoas tomem o máximo de cuidado no trato pessoal, tentando se colocar no lugar da outra pessoa e enxergando realmente o que ela se sentiria, né? Como ela se sentiria nessa situação, e não tentar humilhar, não tentar constranger essa pessoa. Você quer fazer uma crítica, você quer fazer uma reclamação, faça no privado, faça no particular, faça com tranquilidade, não faça com alto tom de voz, você não fala com imposição, você não fala com agressividade, porque isso, naturalmente, pode ser interpretado pela outra pessoa como uma humilhação, como um constrangimento. E é subjetivo, existe uma subjetividade. O juiz, quando vai para o judiciário esse tipo de situação, o juiz ele vai ter que analisar com base na ideia do homem médio. O que é o homem médio? É a razoabilidade, é o bom senso, né? Existem situações onde a pessoa pode se sentir humilhada ou dizer que se sentiu humilhada quando não foi, ou quando seria muito, muito fraco, né? Mas ainda assim, o julgador, no caso, ele vai ter que analisar a versão da vítima e ela pode realmente se demonstrar ofendida, magoada, sofrida com aquela situação que vem ocorrendo. Então, assim, o ideal é que, primeiro, quem tem sentido esse abalo no ânimo, no moral, na vontade de sair de casa para ir trabalhar, né? Aí você já pensa no trabalho e fala assim, gente, eu não quero ver aquele pessoal, não. Tá muito difícil o convívio, a vida ali, eu chego lá, eles já... Então, existe toda uma carga que vai sendo gerada, por isso a ideia de repetitiva e prolongada, né? Porque já vai trazendo uma carga, vai prejudicando o psicológico da pessoa. Eu quero pegar um ganchozinho na fala do senhor aí para relatar sobre uma outra lei que o pessoal não se atina, que é a Lei 22.623, de 2017, que fala sobre a violência contra o servidor da educação, tá? Gente, violência, o professor vai me ajudar aí, mas o conceito de violência não quer dizer que uma pessoa pegou um revólver, mirou para você e atirou, não. Violência, ela pode ser tratada de diversas formas, inclusive como está disposto na lei que nós vamos ver agora, da Lei 22.623, que fala da questão da violência tanto física, quanto psicológica, quanto material. Esse artigo aqui, ó. Vamos lá. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra o servidor profissional da educação qualquer ação ou omissão. Então, não precisa fazer ou falar nada. Pode ser que aconteça do não fazer ou do não falar na forma da emissão. Então, qualquer ação ou omissão decorrente direta ou indiretamente do exercício de sua profissão que lhe cause morte, lesão corporal, dano patrimonial, dano psicológico ou psiquiátrico, incluída a ameaça à sua integridade física ou patrimonial.
Então, todas essas modalidades de ataque, né, de violência, tudo isso é considerado violência, né? Então, a violência não necessariamente ela precisa atingir fisicamente a pessoa. Ela pode atingir, inclusive, patrimonialmente, né? Isso aqui, o texto é muito parecido com o da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela também vai trazer todas essas modalidades de violência contra a mulher. O que me deixa perplexo, professor, é porque a gente sabe que isso acontece cotidianamente na escola. É, cara, pô, Leandro, mas nós estávamos falando de assédio moral. Aí você já cai nisso aqui porque é de um servidor para com outro, de um diretor para com o professor. Né? Não, não é especificamente isso. Eu estou falando da questão de violência. Quando você se sentir violentado, tá? Tanto nos seus, como nós estamos falando aqui, nos seus direitos, de você quiser recorrer judicialmente, mas também na questão de, por exemplo, você está na escola e aquele ambiente da escola, igual o professor Alvaro, pô, mas eu não quero ir lá, porque eu vou ter que passar por isso de novo, bicho. Puxa vida, aquele aluno tá para me matar, né? E ninguém toma providência, igual está colocado aí, a omissão decorrente, direto ou indiretamente, né? Ninguém toma providência, eu já falei, já, né, gesticulei, e ninguém toma providência, quer dizer, você está sendo violentado, professor. Você está sendo violentado. E aí a gente já volta lá no início da conversa nossa aqui, né? Documentar. Porque, por exemplo... O professor está sendo agredido, está sendo maltratado, está sendo humilhado dentro de sala de aula por um aluno, e a escola não faz nada? Tá, primeiro fala. Segundo, já faz um documento e pede providência. Pede registro, pedido de providência, protocolo. Fala, não, agora eu tenho... Eu quero que você passe... vai aí seguindo a legislação aqui, porque eu vou falar com o senhor para parar, porque eu vou falar, daqui a pouco, quando eu chegar no ponto que eu quero ir, vai lá. Prevenção, pode ir aí. Prevenção das escolas, beleza. Providências em caso de violência física ou verbal ou de ameaça. Eu tenho certeza que quase todo mundo que está aqui nessa live já passou por isso. Tá? Tenho certeza que quase todo mundo passou. E ninguém está se manifestando porque às vezes conhece a legislação. Olha lá, na hipótese de prática de violência física contra o servidor, física, tá? Nós estamos falando só da física que é agora. Sua chefia imediata, ao tomar conhecimento da ocorrência, adotará as seguintes providências. Primeiramente, primeira coisa, primeirinha aí, ó, acionará imediatamente a polícia militar comunicando o fato ocorrido com o devido registro por meio de boletim de ocorrência. Isso aqui já caiu de prova de certificação, já caiu um tanto de coisa, professor. Sempre cai. Então, o diretor tem que dominar isso aqui para quê? Porque quando acontece, eu tenho que tomar essa providência. E até 3 horas, assim assado. Depois de 72 horas, desce mais aí, professor, por favor. Verbal ou ameaça. Aí, na questão de violência verbal ou ameaça, né? Aí tem que tomar as medidas aí, comunicar a superintendência, chamar o pessoal do deixa disso e tal, aquela coisa toda. Pode descer mais aí, professor. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho certeza. Peraí, em caso de incapacidade, será agendada. Não, pode subir, professor, nós passamos. Que as ações que devem ser tomadas, quais os direitos do servidor quando ele é submetido. Peraí, professor. Adotar as medidas, não está. Só lá, professor, lá no início, lá. Tem uma parte dessa legislação, gente, eu esqueci. Prevenção de combate. O que acontece? Tem uma parte dessa legislação, esqueci, professor, dá uma olhada aí. Que caso aconteça determinadas situações, você, inclusive, tem o direito de mudar de escola. Tá? De mudar de escola para, por exemplo, não ficar tendo contato com aquele estudante. Tá? De não ficar tendo contato com aquele outro servidor. Você tem direito até mesmo de ser removido ex officio para outra escola. Aqui, né? Esse aqui, professor. Em até 36 horas após a agressão, adotará as medidas necessárias para garantir o afastamento do servidor vítima de agressão do convívio com o agressor no ambiente escolar, possibilitando ao servidor, conforme o caso, o direito de mudar de turno ou de local de trabalho ou de se afastar de suas atividades, assegurada a percepção total de sua remuneração. Percepção é recebimento, viu, gente? É o salário. É o recebimento. Perceber é receber, nesse caso aqui. Total de sua remuneração, observada a legislação pertinente. O pessoal não atina-se, professor.
A maioria a gente vê aí, por exemplo, vai lá você deixa o seu carro pro lado de fora lá, você chegou a estacionar o seu carro, foi trabalhar, quando chegou o pneu tá rasgado, quebraram o vidro. Isso porque você sofreu essa violência em decorrência do exercício das suas atribuições, de sua função enquanto professor. Isso é Não foi violência uma pessoa, patrimonial. um assaltante, então foi uma violência patrimonial que você teve. Tudo isso aí, gente, é direito de você, né? Você deve requerer os seus direitos junto, tá? Se não resolver vias administrativas, vias judiciais, tá? Vias judiciais. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Muitas e muitas pessoas incorrem como é que eu posso dizer? Esquece que tem o direito, às vezes não sabe que tem o direito, e acaba que uma coisa vai gerando, vira uma bola de neve, quando você assusta, já aconteceu coisas piores, digamos assim, porque as providências não foram tomadas no decorrer. Professor, eu vou falar só de mais um tema aqui, porque senão a nossa live não consegue nem ficar gravada, que já tem 1 hora de live, tá? Mas, deixa eu ver aqui, professor. Já tá dando 2 horas. Não, moço, 2 horas de live não, pô. 1 hora de live, nós começamos às 19. 1h59 aqui, ué. Fuada mesmo. Não, é porque começou a abrir a live, abriu a reunião bem antes, é por isso. Ah, não, tá. Não, então é isso. Viajei. Vamos lá, professor. Outra coisa que agora sim nós vamos falar, para finalizar aqui, de uma demanda que é para quem é efetivo, tá? Que é a questão da promoção e progressão de carreira. Isso aqui é outro tema que todo mundo que é efetivo já foi lesado e não aciona judicialmente para requerer seus direitos. Por quê, Leandro? Porque está lá na 15.293, na 21.710, está tudo quanto é tipo de legislação, a questão da promoção e da progressão para quem é efetivo. Quer dizer que toda vez que você começa a receber o salário da sua promoção, da sua progressão, tá? Você começa a receber atrasado. Por quê? Você adquire o direito no dia 1º de novembro. Aí demora a publicar. Demora, quando publica, tem que fazer um IAM, mandar para o pagamento, vai começar a pagar. Nisso já passou 1 ano que você tinha direito de estar recebendo e não recebeu. Isso tudo, como nós colocamos, de 5 anos para cá, você pode requerer tudo com juros e correções monetárias. Aí o professor Álvaro é melhor para falar sobre isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Em regra, assim, na regra geral, pode ser que exista alguma legislação específica que vai atualizar diferente, mas em regra a atualização é feita em 1% ao mês, mais a atualização apurada pelo índice do TJ. E aí o índice do TJ normalmente também na faixa de 1%. Então, dá mais ou menos 2% ao mês, cada mês que o Estado deixou de pagar. E aí, por exemplo, imagine que você entrou com um processo hoje, né? Cobrando 5 últimos anos. Então já tem atualizados todos esses valores dos 5 últimos anos. E o processo no Brasil, principalmente, demora. Às vezes demora 1 ano, 2, 3 anos, demora. Então o período do processo também, sobre as parcelas vencidas, continua a atualização, e as vincendas, as que vencem do processo, também são atualizadas. Normalmente. Professor, eu acionei judicialmente a questão do vale alimentação, né? Para quem trabalha na superintendência tem direito. Poxa, em menos de 1 ano já vai pagar já vai pagar. Uma demanda de 20 mil reais, poxa. 20 mil reais. Não é questão de vale alimentação, que nem é coisa assim extraordinária. Imagina o pessoal que tinha direito de ter a promoção, a progressão, e por erro do sistema, do Estado, deixou de receber. Tá? Férias prêmio, por exemplo. Férias prêmio. É outra demanda que o pessoal não sabe, né? E tem direito de receber. Ah, mas eu não consegui usufruir. Se você não conseguiu, porque a regra do sistema não deixou você usufruir. Isso não é culpa sua. Acione judicialmente, você vai requerer os seus direitos. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado sobre essa questão. Por exemplo, professor Léo, cadê? Caiu? Tô aqui ainda? Eu tô? O senhor tá aí, professor. Tô te vendo, pode ir. Então tá.
Sobre essa questão aí das férias premium, existe a necessidade de produção de uma prova específica, que é a prova de que o Estado não concedeu o direito ao gozo das férias premium. Isso é importante que fique frisado. Porque muita gente perde o processo mesmo, porque não faz essa prova. Se você não produz essa prova especificamente, o juiz certamente vai negar o seu pedido. Porque, primeiro, o juiz não sabe como é que funciona o sistema da concessão do gozo das férias premium pelo Estado. Ele não sabe. Nem tem obrigação de saber, porque não tem nem condição de saber, na verdade. Né? Então, nós que temos que fazer essa prova, produzir essa prova e demonstrar para ele que era impossível gozar das férias premium, porque o Estado colocava obstáculos para que esse gozo das férias premium não ocorresse. Então, sem essa prova, o juiz nega o pedido. Por exemplo, professor, eu nunca usufruí férias premium, porque quando eu entrei na inspeção escolar, eu tenho 18 anos de carreira, né? A férias premium, a cada 5 anos, você adquire 3 meses de férias premium, tá? E eu nunca usufruí porque o próprio sistema criou uma regra que a prioridade para, né, fazer o gozo das férias premium era estar aposentando, estar prestes a aposentar. Então, nunca chegava em mim, porque eu tinha 20 e poucos anos de idade, 30 anos de idade. Então, eu sempre era o mais novo, então eu nunca conseguia tirar, porque minhas colegas já estavam perto de aposentar, aí a prioridade era sempre delas, e eu nunca consegui usufruir um único mês de férias premium na minha carreira. Nunca. Aí, claro, obviamente, eu vou acionar a justiça, né, para que eu seja pago em espécie, porque o próprio sistema não deixou eu usufruir. Então, não tem jeito, poxa. Aí é porque acaba que 9 meses de férias premium, né? Isso aí é o salário, né? Como se você tivesse 9 meses para ficar sem trabalhar e recebendo dinheiro em casa. Então, eu tenho direito de receber 9 meses de salário atualizado, tudo bonitinho, como manda o figurino. O Estado meio que presume que todo mundo vai aposentar no Estado, né? E aí ele fala, não, se você estiver perto de aposentar, você já tira as férias premium tudo ali antes e já entra na aposentadoria direto. Parece ter até uma lógica, mas nem todo mundo vai aposentar no Estado. Tem gente que quer sair, tem gente que passa um outro concurso. Tem várias situações na vida que podem fazer com que a pessoa não queira aposentar nessa mesma função e ela vai ficar com isso perdido. Sim, sim. Ô, professor, só para fechar aqui, mais uma demanda que talvez nós tenhamos que fazer uma live só para esse pessoal, que é o pessoal da Lei 100, tá? Questão de aposentadoria, de contribuição, de direito, de dever. Tem gente que é adoecido pela Lei 100, né, que tem direito a aposentar, mesmo não sendo efetivo concursado, mas são de adoecidos pela Lei 100, já tem muita demanda disso aí. E a gente pode, inclusive, né, nós vamos fazer posteriormente com o pessoal uma live só explicando sobre essa questão do pessoal da Lei 100 aí, viu, gente? De maneiras, professor, que eu vou me despedindo, tá? Agradecendo a todos que participaram da live aqui, nós tivemos aqui uma média de 30, 25, 30 pessoas aqui, deixando aqui, né, qualquer demanda que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem, dessas informações que nós conversamos aqui, né, que nós batemos um papo, mas também, porventura, de que nós não falamos e que vocês esteja acontecendo na vida funcional suas. Mandem a demanda para cá, o professor Álvaro está aí, tá? Eu, enquanto inspetor escolar, também vou trocar figurinha com ele aqui e analisar caso a caso. Lembrem-se que não tem jeito, tem demandas, aposentadoria, vida funcional, promoção, progressão escolar, isso aí é de um por um que tem que ser analisado. Tá? É igual quando manda a pasta do servidor para a superintendência. Tem que analisar pasta por pasta, caso por caso, demanda por demanda, problema por problema. Tá? Então, chame a gente no WhatsApp. O professor Álvaro está aí na assistência jurídica aqui da Escola Oliva. E o que vocês tiverem de demanda, nós vamos auxiliá-los, tá? E ver o que é direito, né? E se você tem ou se você não tem direito nas determinadas, porventura, demandas que vocês mandarem para a gente aqui. Professor Álvaro,
Grande abraço, meu brother. Falou, professor Léo. Boa noite para todo mundo. Espero que a gente tenha esclarecido bastante as dúvidas de vocês. E quero também me colocar à disposição, né? Pode entrar em contato, o que tiver de dúvida. A gente pode marcar outra live também. Se quiser fazer uma live individual também, podemos também. A gente vai analisar. Talvez você tenha um caso mais que queira tratar em particular, sem problemas. A gente analisa, a gente responde o que a gente souber, o que tiver ao nosso alcance, a gente está aqui para servir mesmo. O que a gente não souber, a gente guarda para poder trazer a informação no futuro também. Não tem nenhum problema. O que a gente não souber, a gente encontra. Beleza, então, professor. Grande abraço, tamo junto. Vamos aguardar o pessoal entrar em contato conosco. Até mais, com Deus. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau.